Olá, tudo bem? Hoje nós vamos continuar estudando o continente americano. Nós vamos partir para uma nova porção do continente americano, que é a América anglo-saxônica. A América anglo-saxônica é a América rica, a América desenvolvida, a América do primeiro mundo, composta pelos Estados Unidos e pelo Canadá. Nós vamos iniciar o estudo da América anglo-saxônica através das características físicas. Você vai me acompanhar num primeiro mapa que vai mostrar o relevo dessa região. Vejam o mapa. Nós encontramos no relevo da América anglo-saxônica, na sua porção oeste, uma cadeia de montanhas. É uma formação de um dobramento moderno com elevadas altitudes, as montanhas rochosas. Na porção central, encontramos planícies. São formações de baixa altitude, formações sedimentares. E à direita, a leste, encontramos velhos planaltos cristalinos, com destaque para os Montes Apalaches, nos Estados Unidos. Outras informações a respeito das características físicas da América anglo-saxônica que são importantes, nos lembram do clima e da vegetação. Como a América anglo-saxônica está inteiramente localizada acima do Trópico de Câncer e é cortada ao norte pelo Círculo Polar Ártico, nós vamos encontrar nessa região um predomínio de climas temperados e climas mais frios ao norte. No norte do Canadá, parte do Alasca, encontramos o clima polar com a vegetação de tundra. Boa parte do Canadá é dominado por um clima temperado frio com florestas boreais, formadas por árvores coníferas, uma formação homogênea e aberta. Nos Estados Unidos e sul do Canadá, um clima temperado continental, variando para o oceânico perto dos litorais. Nessas formações de climas temperados, vamos encontrar florestas de clima temperado e vegetações rasteiras de pradarias. Muitas dessas florestas de clima temperado nessa região não existem mais, já foram retiradas pelo homem. Na porção sul dos Estados Unidos, junto ao Golfo do México, já encontramos um clima mais quente e mais úmido. O sudoeste norte-americano é ocupado por áreas desérticas e semiáridas. E na região da Califórnia, encontramos também um clima de tipo mediterrâneo. Mais alguma coisa sobre as características físicas da América anglo-saxônica num outro mapa. Acompanhem comigo. Agora, nós vamos conhecer a rede hidrográfica da região. Podemos começar destacando o Rio Grande. Ele faz a fronteira entre Estados Unidos e México. Este rio é que separa a América rica da América pobre. Muitos mexicanos que tentam entrar ilegalmente nos Estados Unidos procuram ultrapassar este rio, o Rio Grande. Podemos observar também, na porção central dos Estados Unidos, a bacia dos rios Mississippi e Missouri. É uma região aplainada e essa bacia hidrográfica é particularmente bastante usada para transporte numa área de grande desenvolvimento agropecuário. E um outro grande destaque é a bacia do Rio São Lourenço e Grandes Lagos. Essa bacia do São Lourenço e Grandes Lagos está localizada entre Estados Unidos e Canadá. Esses grandes lagos estão em altitudes diferentes e o Rio São Lourenço permite a comunicação dos Grandes Lagos com o Oceano Atlântico. Essa bacia hidrográfica, apesar das diferentes altitudes, constitui um sistema navegável usado para transporte, além da importância na produção de energia. Essa bacia hidrográfica ela está localizada em meio à maior concentração urbana e industrial do mundo, o que inclui o sudeste do Canadá e o nordeste dos Estados Unidos. Conhecidas as características físicas da região, vamos lembrar um pouco da população da América anglo-saxônica. Como é uma América rica, nós encontramos aí bons indicadores socioeconômicos. A população é de maioria branca, de origem europeia. O crescimento populacional é pequeno, devido à baixa taxa de natalidade. É uma região que apresenta analfabetismo e mortalidade infantil muito reduzidos, insignificantes, e uma elevada expectativa de vida. Para conhecermos um pouco mais da população do Canadá e dos Estados Unidos, nós preparamos alguns gráficos. Vamos então conferir o primeiro gráfico sobre a população do Canadá.
Acompanhem. Nesse gráfico da população do Canadá, nós encontramos na sua composição uma maioria de britânicos e franceses. O Canadá, ele teve dupla colonização, britânica e francesa. Outros grupos europeus também são importantes. Os grupos nativos, como os esquimós, constituem uma minoria. E encontramos também, por exemplo, a população de origem asiática na sua costa oeste, além de outros grupos. Na população dos Estados Unidos, nós também vamos encontrar uma formação étnica um pouco parecida com a do Canadá, devido à colonização de origem inglesa. Vamos acompanhar então essa composição étnica dos Estados Unidos por mais um gráfico? Observem. Na composição étnica dos Estados Unidos há um amplo predomínio de elementos euro-americanos. Isso destaca, portanto, a origem da população, com descendentes de ingleses, irlandeses, escandinavos, germânicos. Encontramos também duas minorias importantíssimas, a dos hispânicos e a dos negros, observando que os hispânicos já se encontram à frente percentualmente dos negros. E grupos minoritários de origem asiática e os poucos indígenas que sobraram na população norte-americana. Na população da América anglo-saxônica, como já disse, os indicadores socioeconômicos são muito bons. O Canadá é um país que sempre aparece numa das primeiras colocações nas classificações do IDH. Tem um dos maiores, um dos mais elevados IDHs do mundo. Os Estados Unidos também apresentam um bom padrão de vida, mas as desigualdades já são maiores, especialmente quando nós comparamos a população branca de origem europeia com a população hispânica e negra, que é mais pobre. Nos Estados Unidos, 10% de sua população é considerada pobre. Isso significa, no total de habitantes dos Estados Unidos, praticamente um Canadá de pobres, quase 30 milhões de pobres nos Estados Unidos. Vamos também aproveitar ainda sobre a população da América anglo-saxônica para conhecer a distribuição dessa população. Nós preparamos um mapa. Acompanhem comigo. Nós vamos encontrar nas áreas mais claras, especialmente ao norte, menores densidades demográficas. São áreas mais vazias. As áreas mais escuras no mapa são as regiões de maior concentração populacional. Podemos destacar especialmente uma megalópole, uma grande concentração urbana, no nordeste dos Estados Unidos, de Boston a Washington, reunindo também Nova York. Outra megalópole está ao redor dos Grandes Lagos, na região onde se destaca Chicago, de Chicago a Pittsburgh. E mais uma megalópole ocupando o oeste norte-americano, de São Francisco a San Diego, passando por Los Angeles, que é uma das maiores cidades dos Estados Unidos da América. Como nós já vimos então agora a população dessa região, precisamos conhecer as atividades econômicas da América anglo-saxônica. É uma América rica, mas ela desenvolve também atividades do setor primário. Nós vamos começar a análise dessa economia através do mapa do Canadá. Observem comigo. Podemos destacar inicialmente as florestas boreais do Canadá, onde há extração de madeira, e essa madeira é importante para a produção de papel e celulose. O Canadá é grande produtor e exportador de papel. Podemos observar também no sudeste e no sudoeste áreas de policultura e pecuária leiteira, voltadas para o mercado interno. Na porção centro-sul do Canadá, pecuária extensiva de corte e monocultura de cereais, atividades importantes na economia desse país. A pesca é uma atividade também de destaque, tanto no Atlântico quanto no Pacífico. Observando a sequência do mapa, nós podemos verificar a produção mineral canadense, uma grande produção mineral voltada também para exportação. Destacamos, por exemplo, o minério de ferro, o chumbo, o urânio na porção central, o cobre e o petróleo. Petróleo, especialmente na porção centro-sul. O escudo canadense é uma área rica em minérios. Na sequência do mapa, nós vamos observar os principais centros industriais do Canadá. No sudoeste, próximo a Vancouver, e no sudeste, no Vale do São Lourenço e Grandes Lagos. A indústria do Canadá é diversificada. Podemos destacar o setor de beneficiamento agropecuário,
de beneficiamento de minérios, o setor eletroeletrônico, aeronáutica e de alumínio, que é um produto importante de exportação do país. Vamos conhecer agora um pouco da economia dos Estados Unidos, através de um outro mapa. Observem. Nós podemos começar destacando a madeira no noroeste. Na região da Califórnia, culturas irrigadas com destaque para a uva. No centro-oeste, a pecuária extensiva, de boa qualidade. O centro-norte do país tem como destaque o trigo. No nordeste e ao redor dos Grandes Lagos, a pecuária leiteira. No centro-leste, a produção de milho. Sudeste tem destaque com o algodão. E no sul, culturas tropicais com grande importância para a laranja. Esses são os principais cinturões agropecuários dos Estados Unidos. Na sequência do mapa, vamos verificar a produção mineral norte-americana. É uma produção grande, só que não é suficiente para abastecer o mercado interno. Os Estados Unidos, eles são um importador de recursos minerais. Podemos destacar o ferro, o petróleo na região do Texas, do Golfo do México e da Califórnia, e na porção centro-oeste, urânio, chumbo e cobre. E na sequência do mapa, vamos observar os principais centros industriais dos Estados Unidos. Grande destaque para o Nordeste e Grandes Lagos, com metade do setor industrial norte-americano, e para o espaço entre Texas e Califórnia, concentrando indústrias de tecnologias de ponta. Setor de informática, eletrônica, biotecnologia, pesquisas de novos materiais. Podemos destacar também, com relação aos Estados Unidos e Canadá, sua participação importante no cenário internacional. Os Estados Unidos e o Canadá fazem parte, junto com o México, de um bloco econômico importante, que é o NAFTA. Estados Unidos, Canadá também fazem parte do bloco da APEC. Os Estados Unidos têm muito interesse na criação da ALCA, reunindo o continente americano. Os Estados Unidos têm interesses econômicos em muitas áreas do mundo, por exemplo, o petróleo do Oriente Médio. E eles têm se preocupado particularmente com a questão do narcotráfico e do terrorismo internacional. Conhecemos, assim, um pouco da América anglo-saxônica, com especial destaque para os Estados Unidos. Um grande abraço para você.